A fé é poderosa, como energia mesmo. E a energia influindo na matéria, inclusive. A energia psíquica que influi na matéria, no nosso corpo, no nosso organismo, no ambiente. Que essa pandemia trouxe para a humanidade a percepção que a nossa vida é muito frágil. Porque, inclusive, jovens tiveram as vidas muito modificadas com a pandemia, né? Foi muito restrita a vida, não podia mais ir para a escola, não podia encontrar amigos, não podia sair de casa. O aumento das doenças mentais foi avassalador. O que eu fiz para os outros nesse tempo de vida? Será que eu fui boa? Ou será que eu fui uma megera? Ou fui má? Toda escola de medicina e toda faculdade do mundo deveria estudar a vida psíquica do ser humano. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Cheguei para fazer a live que está prometida desde ontem. A live com a doutora Cláudia Bernard Pacheco, psicanalista, que é uma figura ímpar aqui no YouTube e na vida real. Das faculdades trilógicas, maravilhosa, muito lúcida, e a gente vai falar sobre os problemas e os sentimentos pós-pandemia. E aí está ela, que me perdoou e vai fazer a live hoje, pronto. E ontem eu estava a rainha dos problemas, hoje eu estou melhor, pelo menos não deu nenhum problema até agora no meu Instagram, no meu sinal, nada disso. Doutora Cláudia, Oi, Leda, eu vi que essa... tudo bem aí? Tudo bem, eu vi que você vai fazer uma palestra sobre inveja. Fiquei com inveja. Porque a inveja é uma coisa incrível, né? Como ela corrói as pessoas, né? Sim, Ela é tão corrosiva quanto o medo, eu acho, não é? Ela é pior que o medo. Ela é pior que o É medo. pior, né? Porque a pessoa, na maior parte das vezes, não percebe que tem inveja e ela é a mais imobilizante de todas as atitudes, porque ela é um antissentimento, ela nem emoção não é. Ela é uma atitude que a pessoa tem contra ela mesma, no final das contas, sabe? E a minha imagem está saindo bem ou está escura aí? Não, tá ótima. Tá? Tá linda com essa roupa estampada, com esse amarelão, esse verde, Tá. pistache, esse óculos. Tá muito bem, tá muito bem. Tá. Você gostaria que eu falasse sobre esse assunto hoje, Leda? Não, a gente combinou de falar sobre o pós-pandemia, né? O que sobrou da gente. Mas eu fiquei vendo essa coisa da inveja e fiquei pensando nisso. O medo, por exemplo, é um sentimento que tomou muito conta da gente nos anos 2020, 2021 e até 22, né? A gente ficou com medo do outro, né? Medo das pessoas, medo de tudo, né? Sim. Parece que, bom, só para fazer vamos dizer, um fechamento nessa ideia da inveja, a inveja ela é mais um antissentimento do que um sentimento ou uma emoção propriamente dita. A inveja ela pode alejar uma pessoa muito e causar muitas doenças. Parece que todos os nossos problemas, no fundo, têm uma relação com esse problema de inveja, mas não só a nossa, dos outros também, né? Então, a inveja, ela tem sido estudada, e isso eu explico nessa oficina que eu vou fazer, nesse workshop, que essa inveja, ela tem sido agora ultimamente estudada e ela muda a química do cérebro, tornando a pessoa, assim, até incapacitada para muita coisa. Ela bloqueia, ela aleja, vamos dizer, a pessoa. Tanto que a própria pessoa sente como quando ela se deixa influenciar, envolver com as energias de inveja de outros seres, de outras pessoas. E tem todo, nessa oficina, tem todo um descritivo, como que a inveja foi estudada na humanidade, desde os primeiros conceitos de inveja, que são conceitos bíblicos há muito tempo, e esses conceitos eles foram evoluindo, principalmente na era da psicanálise, porque a psicanálise ela tomou muita força
você sabe, no fim do século XIX, e aí no século XX inteiro, e como que esse estudo sobre a inveja foi evoluindo. Então, dentro dessa oficina, eu dou uma explicação. A inveja começa nos relatos bíblicos já de Lúcifer com relação a Deus. Depois, Lúcifer, as energias, né, luciferinas, influindo a humanidade para também entrar nessa atitude de invejar a Deus. Depois, isso foi assim se transmitindo de geração após geração, Caim e Abel, outros personagens bíblicos, os irmãos do José, enfim, né? O próprio Caifás, Judas, tem muitos exemplos bíblicos falando do efeito altamente destrutivo da inveja. E agora, na era da ciência, né, da psicanálise, o meu trabalho é como psicanalista, e então a gente vê Freud começando dando esse toque, percebendo que pessoas muito doentes, gravemente enfermas, apresentavam um problema de inveja bastante acentuado. Depois dele veio a grande gênio da Melanie Klein, uma outra psicanalista austríaca, que já começa a notar a inveja desde da vida, assim, vamos dizer, de recém-nascidos, e como sendo um problema até psicogenético hereditário no ser humano. Depois, esse conceito foi ampliado por uma famosa psicanalista americana, Karen Horney, que falava da inveja que os homens sentiam pela capacidade que a mulher tem de gerar um filho, de levar a uma criança ao mundo, de amamentar. Então, essa inveja que ela notava nos homens. Na época dela, isso não ficava muito claro. Agora, mais recentemente, isso ficou mais claro. Que muitos homens, então... Só que isso é um assunto meio tabu, né? A gente não... Politicamente impossível de se tratar, mas vamos deixar isso aqui para as pessoas que quiserem saber mais, então vão até estudar E a Karen. quando é que vai ser esse workshop? Esse workshop ele vai ser dia 15 de abril, Leda, e das 9 às 11 da manhã, um sábado. Eu vou fazer assim alguns exercícios, porque a inveja é um problema universal, ela está presente em todo ser humano, de uma forma pequena, de uma forma grande, de uma forma conhecida ou não. Às vezes ela se manifesta, por exemplo, no problema de autoestima, de insegurança, e eu vou explicar melhor como que é a trama disso. E eu vou fazer isso no sábado, dia 15 de abril, das 9 às 11. Né? Ótimo. Um dia eu quero fazer uma conversa com você sobre a inveja, porque às vezes eu vejo coisas, por exemplo, uma pessoa querendo viver a vida da outra, Sim, sabe? Meio que sugando a outra, sim, vivendo a vida da outra, prejudicando a sim, outra, né? sim, Querendo que ela não viva para poder isso. atender às necessidades da invejosa. É uma coisa muito louca isso, né? É um sentimento muito que a gente tem que aprofundar mesmo. Esse Tem, workshop vai ser muito bacana. tem, porque é um problema que ele pode estar dentro de nós, contra nós, por exemplo, pode estar dentro de nós contra os outros, e pode estar de um jeito que você não tenha defesa, você está, vamos dizer, no Brasil tem muitos conceitos sobre inveja muito interessantes, né? Mal olhado, quebranto, É, tem a pessoa que tem dedo verde, né? Que vai mexer numa planta e a planta vai para frente, outra que olha para a venca e a venca cai toda, né? eu já vi isso na minha Mas vida, eu vi quando eu era isso é pequena. real, isso é científico, por causa das energias que tudo é energia. A gente vai entrar no campo da física, tá? No dia que a gente for tratar de inveja, nós temos que entrar no campo da física energética. Tipo assim, é uma quântica mais desenvolvida um pouco. É uma física que o presidente da nossa sociedade, ele desenvolveu, Norberto Kepp, e é uma física que tem muito de metafísica. Ele se baseou muito em Tesla. Aí nós vamos ter que nos aprofundar, porque é muito científico, Leda, isso é bonito. Fala de como que as pessoas recebem pensamentos, sentimentos através das energias, pelas sinapses dos neurônios, tudo é energia. Então,
inveja é um impedimento da energia boa. Oi, pessoal. Passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. É verdade. Então, não fala que a pessoa fica verde. Incomoda muito, nossa. Oi. É um assunto que eu quero um dia entrar mesmo, com vontade. E a inveja, praga, é a inveja de você sofrer, passar mal quando você vê o bem no outro, a bondade do outro. Querer destruir a felicidade do outro, porque a felicidade do outro está te causando mal-estar. Isso é grave, isso mutila a pessoa. O invejoso, e às vezes o que é ingênuo, vulnerável, se deixa mutilar, se deixa acusar. Mas isso tudo é um processo bacana que a gente pode desenvolver, sim. A gente pode voltar a falar nesse assunto, porque é muito atual e vamos dizer assim, é a parte mais importante da compreensão da psicopatologia no ser humano. E ela vai desde uma criancinha até um poderoso. Desde uma criança. Ela é democrática, né? Ela está em tudo. Ela está em tudo, ela se manifesta em tudo. E tem comprovações até de pesquisas, né, de certas áreas do cérebro, que quando a pessoa ela é exposta, eles têm condições, né, Leda, agora de fazer exames muito scanners do cérebro e fazer testes, né, muito bacanas, e mostram quando uma pessoa está submetida a uma situação de inveja, ela tem toda uma área do cérebro dela que fica ativada, fica tocada, mexida, que é a área da dor. Então, se ela, por exemplo, ela tem uma cena que desperta a inveja nela, aquela área do cérebro correspondente à dor fica ativada. Dói na pessoa, ver uma pessoa muito bonita, uma pessoa muito capaz, uma pessoa que tenha muita bondade, ou qualquer virtude, por exemplo. Então, não é que a pessoa queira aquilo para ela se sente mal de ver aquele bem no outro e quer destruir para se aliviar. Então, a inveja é sempre destrutiva. E, às vezes, Leda, a pessoa não teria que ter inveja. A pessoa bonita, bem-sucedida, tem dinheiro, tem fama, tudo, e tem inveja. Não tem inveja. Tem inveja. E quer destruir o bem do outro. Entende? Então, isso é uma coisa muito mutilante e muito importante que o mundo conheça, porque tem isso aí pega, inclusive, em dirigentes de países, em políticos, empresários, dirigentes de empresas que prejudicam as pessoas que dirigem por causa da inveja, evitam que pessoas cresçam no seu entorno de trabalho, na escola, em casa, em nações, por causa dessa danada, desse antissentimento. Mas a gente vai deixar o melhor, então, para uma outra oportunidade. Para outra vez. A gente vai deixar esse gostinho. E vamos falar do que sobrou da gente, do ser humano. Como é que ser humano é esse que sobreviveu a uma pandemia? Porque a gente nunca tinha tido uma pandemia. Ou pelo menos nós que estamos aqui hoje, nesse momento Terra, nunca tínhamos vivido, né? É verdade. E o que restou? Porque no começo da pandemia eu fiquei achando, por achismo, claro, né? Mas achismo de jornalista, fiquei achando, as pessoas vão ficar melhores, né? Passando esse sufoco, acho que todo mundo vai ficar melhor, vai pensar mais. Tal. Depois eu achei que não deu certo nesse sentido. Você acha que a gente ficou melhor? Eu acho o seguinte, Leda, pelo atendimento que eu faço no meu consultório, eu atendo muita gente que ficou desesperada, que saiu do seu centro, saiu mesmo, se desesperou. Isso não foi só no Brasil, evidentemente, isso foi no mundo todo.
E o que acontece, Leda? Parece que essa pandemia trouxe para a humanidade a percepção que a nossa vida é muito frágil, que o ser humano é muito frágil, que hoje a gente está aqui, amanhã pode não estar mais, que hoje você está aqui falando com saúde, amanhã você está na cama, está no hospital entubado, sem saber se você volta para casa ou não. Hoje você está aqui e você não sabe se você vai se recuperar do seu Covid e voltar a ser uma pessoa normal, ou se isso vai te deixar sequelas severas até o resto da vida. Essa situação que a humanidade foi colocada de se sujeitar a uma interferência do grau que aconteceu, Leda, no mundo todo, nas nossas vidas, assim, pessoais, profissionais, familiares, o meu ir e vir. A gente nota, né, que o ser humano, ele foi, vamos dizer assim, privado de muita coisa nessa pandemia, muita coisa. Essa ideia de fragilidade da vida, de que hoje a gente está aqui e a gente não tem poder sobre a nossa vida mesmo, não temos poder, fez a humanidade parar, obrigou a humanidade a parar. Deu uma concretude a isso, né, de certa forma. A gente já sabia, mas a gente não pensava tanto, ou não se ligava tanto, ou deixava para depois, né, esse pensamento. Deixava para a última hora, botava embaixo do tapete. Isso é uma coisa para a gente cuidar no fim da vida. Quem sabe, depois. Bom, tem muito o que viver, muito que ainda que usufruir, mas de repente a gente está diante de uma ameaça de não estar mais aqui e de ir para onde, e para onde, o que vai acontecer comigo, para onde eu vou. E são perguntas que jovens, adolescentes começaram a ter que fazer, porque inclusive jovens tiveram as vidas muito modificadas com a pandemia, né? Foi muito restrita a vida, não podia mais ir para a escola, não podia encontrar amigos, não podia sair de casa. Então, Lida, isso mexeu com tudo no ser humano. E aí a gente vê que nesse tempo, né, que o ser humano ficou muito frustrado, porque ele não podia mais viajar, não podia mais sair para comprar as coisas, tudo é por internet, não podia mais tocar em ninguém, não podia mais ir a festas, não podia mais namorar, ter romances, conhecer gente, não podia passear, ir a cinema, teatro, shows, assim, enfim. A vida ficou restrita financeiramente. Houve uma série enorme de falências, pessoas que perderam tudo e não estavam esperando, não estavam contando com isso, que tiveram que se reinventar para poder sobreviver. Foi uma tragédia, né? Até o toque, Leda, o toque não podia tocar. Pais, mães, avós, filhos. Isso é um trauma terrível, porque o afeto é uma ressonância energética que faz o ser humano ter saúde, entende? Recuperar, por exemplo, uma criança que está doente, ela recebeu o afeto da mãe, da avó, daquelas pessoas com quem ela convive, é fundamental para a recuperação. O colo, o achego, um beijo, um abraço. Isso, meu Deus, o poder que isso tudo tem. O sexo foi muito restrito, a vida sexual das pessoas teve uma quebra também muito grande. O contato com a natureza, poder sair. Você sabe que na Áustria, a pessoa não podia sair do apartamento dela, né? Em outros lugares também, na China, nossa senhora, que coisa terrível. Então, não podia nem sair na natureza mais, não podia ir para a praia, Leda, no Rio. No Brasil não podia, pessoas foram presas porque praia. foram à praia. Pois é, uma coisa assim, um trauma, que a gente chegou e falou assim, meu Deus, eu não sou dono de mim, nunca fui, então. Como que acontece isso nesse grau, em todo o país, no primeiro mundo, no terceiro mundo, em todo lugar? Que poder é esse que entrou na nossa vida de uma forma devastadora? Devastadora. Então, acabou a alegria, né? Muitos acabaram até com a esperança.
o estresse foi lá em cima, casos de depressão, de paranoia, de crises de pânico cresceram para burro, né? Insônia. E tudo esse estresse já levou, por exemplo, aumento de diabetes, pressão alta, doenças cardíacas, acrescido aos sintomas da Covid, acrescidos aos sintomas de vacina, de efeitos colaterais, etc. Esse estresse traz, evidentemente, uma baixa de imunidade, que faz com que a pessoa adquira, além da depressão, além de tudo, ainda doenças oportunistas, infecções, viroses, enfim. Então, era a festa do capeta na humanidade, estava feita, né? O aumento das doenças mentais foi avassalador. Houve um estudo, Leda, na América Latina, onde os jovens são super alegrinhos, né? Os jovens da América Latina são conhecidos como juventude contente, descontraída, né? E foi visto que em 27% da juventude na América Latina entrou em crise, quase 30, hein? Em crise severa de ansiedade, os jovens, né? Aí, por exemplo, 10 adolescentes por dia se suicidaram na América Latina. 10 por dia, né? E passou a ser a terceira causa de morte da juventude no mundo, o suicídio. E hoje você está vendo essas agressões nas escolas, homicídio também. Isso é acrescido além da privação da convivência com pessoas equilibradas, pessoas das relações afetivas, esportes, a normalidade da vida, vivendo uma vida anormal. Todo mundo entrou nas telas. Celular, computador, telas, telas, telas. E aí, você sabe que as telas têm muita coisa boa, mas tem muito lixo. E dentro das telas, os jovens e as crianças começaram a entrar em jogos que são jogos assim muito perigosos. Existem jogos que ensinam a pessoa, uma criança, a matar a outra, a matar adulto, ensina como fazer. E vários desses tipos de joguinhos, né? E que muitas vezes os pais nem sabem. Sites pornográficos, a pornografia foi lá em cima, né? Inclusive, não só com adultos, né? Então, essa fuga através da pornografia foi muito grande, as drogas aumentaram, o alcoolismo aumentou, tudo que foi de ruim aumentou. Então, por quê, né? Por quê? Então, a gente pensa o seguinte: existe uma frase, né? Eu às vezes uso para os meus clientes, que o maior dilema da humanidade é que eu sou o grande desconhecido. Tem uma obra que fala Cristo, este grande desconhecido. Né? Eu diria eu, o grande desconhecido. O ser humano não se conhece, o ser humano não tem vida, vamos dizer, uma vida interior com ele, com os sentimentos dele, muito alimentada, muito profícua, sabe, Leda? O ser humano usa muito a vida externa, fatores exteriores, distrações, tudo isso que ele não podia mais fazer. Viajar, namorar, comprar. Ele não podia mais fazer. Nem trabalhar praticamente podia. Então, o que, que ficou? Eu comigo mesmo. E às vezes eu com o outro, como você disse. O outro que está aqui do meu lado, que é meu espelho. E eu comecei a ver que cada ser humano da minha casa, do meu escritório, que eu não via mais, mas, enfim, principalmente de casa, ele era o meu espelho. E através dessas pessoas, eu começava a ver tudo de pior que eu tenho, né? Tudo de pior que eu tenho. Minha inveja, minha raiva, minha impaciência, minha intolerância, minha preguiça, meu desespero, minha falta de esperança, minha falta de fé. Minha falta de fé. E houve muito problema aí. Houve muito problema e muita gente descarregou no outro e muita gente projetou no outro, né? E teve muito divórcio, os divórcios aumentaram, as separações aumentaram, as crianças sofreram mais. E até que várias pessoas começaram a buscar por algo melhor. E eu conheço, Leda,
um contingente interessante de pessoas que, como você, por exemplo, e outros, buscam respostas que não estão só no horizontal ou no para baixo, que não estão só na matéria, que não estão só no dinheiro, no sexo, no poder. São pessoas que querem encontrar um significado maior para a sua vida, que querem saber o que eu estou fazendo aqui, afinal, o que eu estou vivendo aqui, para onde que eu vou, e se eu morrer amanhã, para onde que eu vou? Estou preparado para morrer? Quem vai ficar aqui? Quem eu vou deixar? Eu fiz tudo o que eu precisava nesse meu tempo tão curtinho de vida? O que eu fiz para os outros nesse tempo de vida? Será que eu fui boa? Ou será que eu fui uma megera? Ou fui má? Será que as pessoas... O que as pessoas pensam de mim, do que eu fui nesse tempo? O que eu vou deixar no mundo? Pessoas estão pensando isso, Leda. E é bonito de ver essas pessoas se espiritualizando. São pessoas que normalmente não teriam feito isso. Teriam tido muitas distrações. E agora tiveram que fazer meio na marra, obrigados, e aceitaram o desafio. Estão fazendo perguntas, estão inclusive ajudando outros, porque estão encontrando respostas que estão lhe acalmando, que estão lhe trazendo consolo. Então a gente vê um contingente assim, como um deserto. Você está sabendo lá em Israel, né? Tá havendo uma certa mudança no clima. Tem aquelas bolas de água lá no Mar Morto, e que de repente começa a surgir peixe lá. E eles estão falando, nossa, mas isso é uma profecia incrível. E você vê a chuva chovendo lá na Arábia Saudita, sei lá onde, e no deserto, neve, e começa a aparecer plantas e vida do deserto. Então você vê a força da natureza, que apesar dessas enchentes, você sabe, né, que esse clima terrível da Terra não é só por questões de, vamos dizer assim, efeito estufa. O problema energético da Terra tá grande. O problema energético, as energias do mundo estão muito ruins. E, dentro desse momento, muita gente não suporta mais viver no sensorial, na matéria, no desespero, no peso para baixo, gravitacional, uma energia gravitacional. E que eles sobem numa energia ascensional e começam a ter até revelações interiores, contatos espirituais com Deus, com a transcendência, com o seu próximo, com ele mesmo, começa a se reconciliar com ele, ter mais tolerância com os seus problemas, ver que é fraco, aceitar que é fraco, aceitar que é um homem que precisa de Deus, que o ser humano não é um Deus. Nós precisamos de Deus. E nós estamos aqui por quê? Por uma causa, por uma finalidade, e que nós temos que descobrir isso. Viktor Frankl já falava disso. Foi assim que ele sobreviveu no campo de concentração durante os 4 anos que ele viveu lá. E foi um homem formidável, né? Porque ele falava do sentido da vida. E aí a gente começa a questionar o sentido até do sofrimento, Oleda, e começa a questionar certas tradições de religiões que culpam a Deus pelo nosso sofrimento. O que é isso? Como assim Deus queria o nosso sofrimento? Será que isso que está acontecendo no mundo tem realmente alguma coisa a ver com o castigo de Deus? Ou isso é resultado da loucura do ser humano? De poderes ou de povo, de tudo, que nós estamos todo mundo invertido, vivendo uma vida sem sentido? Então tem muita gente questionando conceitos tidos como permanentes e estão querendo um futuro diferente para si e para os seus filhos, para os seus netos. Um mundo mais voltado para o aqui e agora, para a bondade, para ser bom, para ser útil, para você ser bonito, você viver a beleza da vida, você aproveitar esse paraíso que Deus deu para a gente, porque amanhã a gente não está mais aqui. Então por que eu vou brigar? Por que eu vou criar caso? Entendeu, Leda? E o ser humano cria caso. Então eu poderia dizer para você que existe um contingente da humanidade que com a pandemia ficou ainda mais, vamos dizer, grudado na matéria.
E tem um outro contingente que está nascendo como flores do deserto. Então, subindo. E eu acho, Leda, que esse pessoal está ganhando força, porque o poder do bem é muito grande, sabe? E as energias do bem também são muito poderosas. E agora nós estamos no momento de escolha. Opa! Então, no momento de escolha. Desculpe, hein? Tudo bem. Estou no momento de escolha. Eu já pedi, é uma cliente lá da Austrália, que eu pedi para ela não ligar agora, acho que ela não recebeu o chamado. Então, eu acho que a gente está numa encruzilhada linda, Leda, no final, porque aqueles que... Mas você acha que isso vai resultar numa coisa boa? Acho. Estamos numa encruzilhada, e isso é bom porque mexe com todas as nossas crenças, as nossas dúvidas, as nossas inseguranças, incertezas e buscas da certeza. Acho. Porque a gente se firmava muito em coisas muito efêmeras e que a gente percebeu que era efêmero. De repente, um negócio na nossa cara que falou, olha, tudo isso que você tem, sua casa, suas riquezas, suas joias, até pessoas que você gosta, que você se liga, tudo, teu país, suas coisas, teus hábitos, teu cantinho, as coisas que você faz todo dia. De repente, isso aqui ficou ameaçado, eu não vou ter mais. Amanhã eu posso não ter mais nada disso. E aí você vê um do seu lado morrendo de Covid ou de outra coisa qualquer, consequências, né? E você fala, pronto, esse já foi, mais aquele, e mais aquele. Agora será que eu vou ser eu? E aí, então, o outro passou a ser uma ameaça, porque ele podia te passar Covid. Então, essa paranoia, né, ficou muito clara, muito viva, um culpando o outro, um culpando o outro. E tem pessoas que não aguentam mais esse estilo de vida muito louco que a humanidade enveredou. Na nossa... pelo amor de Deus, vou desligar aqui, pronto. Leva embora. Desculpe, Leda. Imagina, acontece com todos nós, acontece comigo aqui. Então, a gente está animado aqui, né, no Elan, aqui, fazendo uma reflexão. E você sabe, Leda, tem uma coisa que tinha um psiquiatra na França, quando eu trabalhava lá, eu achava muito bacana o trabalho dele, ele chamava Henri Laborie. E ele dizia o seguinte, que quando o ser humano é privado de agir, por exemplo, se ele é privado de realizar o bem, ele não falava no bem, ele falava se ele é privado de trabalhar, agir na sociedade, que ele enlouquece, ele entra em psicose. E aí, Kepp, que criou essa psicanálise integral, ele vai um pouco mais longe e ele fala que se o ser humano é privado de ser bom, por algum motivo, de seguir o seu ideal, a sua razão de viver, ele adoece também. Se ele é privado de usufruir da beleza, da verdade, da bondade, é aí que ele adoece. Exatamente aí que a gente adoece. E se a gente é privado da espiritualidade boa, certa, se a gente está afastado disso, a gente enfraquece e a gente morre. E aí você vê gente, por exemplo, se salvando do Covid, ficando hospitalizado, 2 meses entubado, e conseguiu vencer. E outros, por muito menos, foram embora. Todo esse mistério, Leda, a gente é uma formiguita. Se a gente está aqui nesse tempo e não usufrui desse paraíso e não faz o que a gente tinha que fazer aqui, para que viver, né? Do que a gente está aqui? Para que humanidade que é essa? Destruindo o planeta, para quê? Eu acho que tem muita gente perguntando isso agora, Leda. É uma espiritualização que a gente teve que ter na marra. Muitos tiveram que ter na marra. Veja você hoje falando comigo, me tocou muito anteontem, quando você me contatou e falou, eu queria fazer uma live para a Semana Santa. Eu acho que é oportuno a gente falar sobre esse assunto na Semana Santa. Então, isso me tocou, porque eu pensei, puxa, que bonito a Leda ter essa ideia. E a gente vê como que está o nosso interior nesse tempo de morte e ressurreição, né?
que a gente lembra de Cristo morrendo pela inveja dos seres humanos, pela inveja do Judas, pela inveja do Caifás, pela inveja lá dos fariseus, lá dos chefes da lei. Ele tendo que sofrer o que ele sofreu, pela inveja dos outros, né? E aguentar o sofrimento como ele aguentou, porque ele tinha que vir aqui para fazer a missão dele, e fez até o fim, e mostrou que aquele que fica firme na missão dele, que veio fazer aqui, uma missão bonita, verdadeira, ele supera a morte, ele transcende a morte. Eu acho que essa semana de Semana Santa nos faz lembrar que o Covid, a pandemia, a prisão que os poderes nos fizeram, que judiaram da gente para burros, sem necessidade. Hoje está se vendo e se comprovando isso. Bendito Zeballos, que veio aqui no seu programa tantas vezes. Eu gosto desse médico, Trabuco e tantos outros, tá? Muito bacana. Gente sofreu desnecessariamente. Mas para aqueles que... Porque a gente não tinha outra saída, a gente tinha que sofrer. Era um sofrimento imposto, muitas vezes, né? É verdade. Então, a gente aprender a transcender o sofrimento. Vendo o exemplo de Cristo, agora você trouxe esse exemplo da Semana Santa e a pandemia, que a gente pode tirar um exemplo dele e transcender isso e sair, vamos dizer, ressuscitar para uma era da humanidade muito linda. Eu tenho essa confiança, Leda, que nós vamos transcender isso e vamos ter a nossa ressurreição, vamos dizer. A humanidade vai ter a sua ressurreição. Vai passar por tanto sofrimento e vai ressuscitar, com o exemplo que ele deu, através, não da aceitação do sofrimento em si, porque o sofrimento não tem sentido. O que teve sentido em Cristo foi ele ficar fiel à missão dele, ao amor dele. Foi a resiliência, né? Isso, que ele aguentou, ele tinha tanto amor pelo Pai, por, né, o Filho de Deus, enfim, segunda pessoa, mas ele como ser humano, que ele era ser humano também, né? Então ele era tão fiel, tinha tanto afeto, tanto amor pelo Pai e por nós aqui, que não foi brincadeira, o que ele amou a gente aqui para fazer isso. Através disso ele veio mostrar que a gente pode vencer a morte, os limites. A gente transcende, Leda. A gente consegue transcender. Já nesta vida e depois da morte também, dessa morte física, vamos dizer assim. E nessa vida, nesse momento de viver, eu acho que a Semana Santa também chama a gente para uma ressurreição. Sim, mesmo. Uma ressurreição. Nossa, mesmo, independente em vida, Sim. Entendeu? Em vida. Em vida, quer dizer, a gente pensar nas coisas que a gente faz, nas situações que a gente vive, nas emoções que a gente sente e às vezes posterga e às vezes não demonstra, que a gente é capaz de fazer a virada, é capaz de se realimentar, de crescer, de melhorar como pessoa. É nesse sentido que eu penso muito na Semana Santa, no sentido da gente se reerguer. Outro dia eu vi uma entrevista de um médico, depois ele, não sei por que eu não consegui fazer uma entrevista com ele, dizendo que a espiritualidade e o compromisso com a fé, e a fé em si, faz com que o doente se recupere melhor. Influi efetivamente na cura, né? Na cura física. Sem dúvida. Esse é um assunto que na faculdade, aqui na psicanálise integral, nós trabalhamos há anos e anos, sem dúvida, Leda. O poder da energia da fé. A fé tem, olha, fala, né? A fé move montanhas. A fé é poderosa, com energia mesmo. E a energia influindo na matéria, inclusive. A energia psíquica que influi na matéria, no nosso corpo, no nosso organismo, no ambiente. Então, assim como a energia negativa, ela influi, mata plantas até, mata animais, mata seres humanos, assim a energia da fé, a energia do bem, ela é super poderosa mesmo e cura mesmo. Um médico, muitas vezes, ele cura com a fé, a confiança que ele dá para o cliente dele, não com os medicamentos, né?
o efeito da fé, o efeito placebo, ele se baseia na fé na cura. Você conhece o efeito placebo, né? Sim. Então, ele é baseado na fé que a pessoa vai se curar. A Então, energia, a palavra do médico, do profissional de saúde é muito importante também. Se muito. ele tem essa humanidade, ele também te ajuda a vencer, né? Às vezes pode até não ser uma vitória total, pode ser que no final a coisa não seja do jeito que você gostaria, mas ele te faz vencer etapas, te faz se reerguer, se colocar, sei lá, colocar o ombro em posição reta, né? Todo Para médico, enfrentar né, aquele Leda? problema. Toda escola de medicina e toda faculdade do mundo deveria estudar a vida psíquica do ser humano. E não se estuda. Então, por isso que eu fiz questão de fazer uma faculdade mesmo, para estudar isso. Então, os nossos cursos todos, nós estudamos a vida psíquica do ser humano, porque é muito poderosa. É muito importante nosso interior, como o ser humano pensa, sente, por que ele sente e pensa do jeito que ele sente e pensa. Porque o mundo é feito, a sociedade é feita pelos seres humanos. Então, como é que você vai fazer economia, isso, aquilo, outro, teologia, psicologia, seja lá medicina, sem você estudar a alma do ser humano, o interior do ser humano, como o ser humano pensa, a psicopatologia, a sociopatologia, como que isso interage? Isso tem que ser estudado em todos os cursos do mundo. E cada vez mais, porque a gente está vivendo uma crise de saúde mental Sim, nesse momento, né? sim. Também é Então, resultado. A pandemia também contribuiu para essa bastante, crise da saúde mental vir à tona, né? bastante. Então você vê, né? Não é uma questão só da pessoa estudar para ficar psicanalista, não é isso. A sociedade toda tem que estudar isso. Isso tem que estar no currículo das escolas, no currículo das universidades, para os pais, os professores, os profissionais, todo ser humano do mundo tem que estudar isso. Como que a gente vive na cegueira, sujeito às próprias emoções neuróticas dos outros? Governos inteiros, países inteiros são destruídos por emoções neuróticas dos seus governantes. E o povo está alheio, inconsciente disso, não sabe distinguir o que é uma pessoa mais equilibrada, uma mais desequilibrada, por que ela age assim, o que ela quer. Então, o ser humano está muito alienado da psicopatologia. E nós temos que estudar a psicopatologia. Nós temos que estudar a sociopatologia. E como que a psicopatologia interfere na sociopatologia. Como um doente mental pode criar leis contra o ser humano, terríveis, e cria. E cria. É um doente mental que está fazendo aquilo. E o povo que está alienado, que não aprendeu nada disso, ele vota nessas pessoas. Porque essas pessoas têm poder de enganar, né? Tem um discurso doente, mas esperto, para o próprio proveito, psicopatas, enfim, que estão no poder. Não falo do poder do Sim, Brasil. a gente está vivendo uma guerra. Quando é que a gente podia imaginar que a gente teria uma guerra depois da pandemia, né? Exato. Não bastou a pandemia? Não, não bastou. Veio uma guerra. Então, esse é o nosso grande desafio na nossa sociedade de psicanálise, com o nosso mentor aqui, o criador dessa sociedade, Kep, e ele me deu muito apoio para formar essa faculdade, essas faculdades, uma EAD e uma presencial, e a gente estuda isso mesmo, Leda. E você sabe o que mais? O pessoal que está estudando está amando aprender. Eles não precisam ficar fazendo psicanálise mais, porque eles já começam a entender, lendo, estudando, as coisas vão se abrindo, a mente vai se abrindo, eles vão ficando, começam a enxergar as coisas, de repente começam a enxergar um mundo diferente, porque começam a entender o interior do ser humano, né? Qual que é a patologia das pessoas. E fica mais esperto. E sabe se defender melhor, Leda. Sabe votar melhor, viu? E é tão importante, né? É tão importante saber viver, né? É preciso saber viver. E como que a gente vai saber Interpretar viver? o outro, perceber o outro. Como que a gente vai perceber o outro se a gente não se percebe?
Se a gente é um Pois é. estranho, um desconhecido de si mesmo. Os outros me percebem, às vezes, melhor do que eu. Como que é isso? E tem muita gente também que não quer se perceber, né? É, Que quer essa roda viva, é, essa coisa alucinada, é, porque a gente vive um momento alucinante, assim, de egos gigantescos, né? é. E a pessoa não quer perceber o outro, porque não quer se perceber também, porque dá trabalho, né? Dá. É Dá trabalho. mais difícil você levar a vida a sério do que não levar. Bom, a curto prazo pode ser até mais fácil ser alienado, né? Mas a médio e longo prazo, a pessoa paga um preço, Leda. A pessoa que não quer se perceber, ela paga um preço difícil. Porque ela enfia tantos pés pelas mãos, faz tantas barbaridades, que ela acaba pagando as consequências aqui mesmo. Então, é um investimento na, na própria vida, na profissão, nos relacionamentos, na saúde. É um investimento a pessoa se conhecer, conhecer a própria patologia interna. E as coisas se interagem, né? Quer dizer, se conhecer também faz, faz a sua espiritualidade, a sua espiritualidade faz a sua profissão faz o seu bem-estar. Tudo isso está muito, muito conectado, né? Está Totalmente. tudo misturado. A gente é um ser integral energético, né? Então a Você sabe que gente. você falou essa coisa da planta? É, Me veio uma lembrança mesmo. Eu devia ter o quê? Nem 10 anos de idade eu tinha nessa época. E minha mãe tinha uma venca linda, linda, e ficava em cima de uma cristaleira. Lembra que antigamente tinha cristaleira naqueles lembro. móveis meio de um pandeiro, assim, Claro né? que eu lembro. Tinha uma cristaleira. E, e foi uma visita lá em casa. Eu me lembro do nome da visita, Dona Geralda. Era uma pessoa do bem, não era uma pessoa assim que você achasse que era do mal, nada. Mas a energia dela foi tão ruim que quando ela foi embora, primeiro uma prateleira desmontou dessa cristaleira e quebraram vários copos. E a Venca morreu. Morreu. No dia seguinte não tinha mais a Venca. Incrível, né? Exatamente nas costas de onde ela se sentou, sabe? Sim. E a minha mãe falou isso, foi a energia dela, que era uma energia ruim. Eu não entendi direito naquela Mas é época, verdade, isso é mas fiquei com essa comprovado. imagem, me lembro da cena direitinho. Isso é comprovado pela radiônica, radiestesia, por exames agora, por pesquisas científicas. É comprovado. E isso é real. Porque a energia, né, Leda, você não mede com régua, com medidor de pressão, com termômetro. A energia, ela é imaterial, mas ela é poderosa, ela existe, é o que move o universo. Então, o magnetismo, você não enxerga o magnetismo, mas ele é poderosíssimo, né? Assim como esses breques psíquicos, né? Essa energia deturpada do ser humano, ela é poderosíssima para o mal. A gente não enxerga a pessoa, como você disse, vai para a igreja, às vezes é uma carola que está lá rezando o terço, e amiga do padre, e vai lá, faz uma intriguinha aqui, uma intriguinha ali, né? Repara na vida de todo mundo, mas tem aquela conduta de hipocrisia social, né? Como se fala. É. Mas é boazinha, aquela boazinha, né? Então vem para você, Leda, como você tá bonita hoje. Gostei tanto do seu penteado, do seu cabelo, ou da sua roupa. E você sente que através daquelas palavras, junto vem aquela onda, como uma serpente, não é? Eu percebo completamente. Eu É, identifico o que você fala e eu vejo pessoas assim. Eu é, acredito também muito na radiestesia, sabe? sim, Eu acho aquele pêndulo importante demais. é. E a radiestesia radiônica lida com o magnetismo humano. Você lembra quando a gente, no sertão, né, tinham aqueles homens que iam com aquela forquilha de madeira para encontrar água? Hum. São pessoas que têm uma sensibilidade magnética
Na Europa, na França, tem muito ainda. Quando eu trabalhava lá, é, o pai do primeiro-ministro, lá, Rocard, quando eu estava lá, tinha um primeiro-ministro que chamava Rocard. Teve o Mitterrand, né, presidente, tinha o Rocard. E o Rocard, o pai dele era um físico, professor da Academia da França. E ele publicou um livro falando o homem magnético. E ele dizia, já no prefácio, dizendo o seguinte, que ele, como pai do primeiro-ministro da França e como o chefe da cadeira de física da Academia da França, ele não pôde publicar esse livro enquanto ele estava na ativa, na profissão dele. Porque o ambiente da academia era tão cheio de preconceito e censura que ele ia perder o emprego. Mas ele fez questão de publicar esse livro, depois que ele se aposentou, e é um livro que mostra que nós somos seres magnéticos mesmo. E ele dava muitos exemplos desses homens, já na Idade Média, e aqui no Brasil tem muito, que eles vão com essas forquilhas, e a forquilha começa a tremer no lugar onde tem água. Ele diz, olha, aqui você cava que tem um poço d'água, e vai lá e tem água mesmo. Porque a água tem muito magnetismo, a água é muito curativa, né? A água é poderosíssima na energia. E então, como você mesma falou, né? Toda essa questão de radiônica, de radiestesia, é poderosa, poderosa. A gente hoje na faculdade, nós temos lá no departamento nosso de pesquisa científica de psicossomática, o estudo sobre psicohematopatologia. O que é isso? Como a vida psíquica interfere negativamente ou positivamente no sangue, nas hemácias, no funcionamento do sangue. Nós temos microscópios de campo escuro, a gente faz os exames, faz toda a medição, e a gente vê, por exemplo, uma pessoa, antes de fazer... Tem vários procedimentos que nós já testamos. Um deles é depois de uma sessão de análise, por exemplo, que a pessoa mede o sangue, vê o sangue com a especialista antes. Geralmente as hemácias estão todas comprimidas, grudadas, em cacho, como se fala. O magnetismo do sangue está... A pessoa está toda tensa, contraída, e o sangue não faz coágulos, coagula. Depois de uma sessão de análise, a pessoa se descontrai, a energia boa ela deixa circular, né? Faz o teste do sangue, está totalmente diferente. Diferente. As Que loucura! limpinhas, os microsimas lá, as energias do sangue estão uma belezinha, tá? Outra coisa que às vezes funciona muito bem é a oração, né? A oração. Então, a pessoa tira o sangue, examina, depois faz uma oração, medita, mede o sangue de novo. Outras experiências que nós fizemos foi com música. E a música clássica também tem muito poder para estabilizar o funcionamento do nosso sangue, né? A sanidade das hemácias e tudo isso, glóbulos brancos. Olha só como interfere, é tão né? bonito, Leda, a gente ver as energias da vida, assim. Nós temos nosso departamento de física, então a gente vê como o magnetismo interfere no crescimento das plantas, dos feijões, como elimina doenças de plantas, como as pessoas se curam de dores com as energias, como as pessoas com impostação de mão, né? O reiki, por exemplo, O rei que a que é... pessoa, através da impostação da mão, se ela tem boas energias, se ela ora, se liga a Deus, né? Ao bem, então ela consegue ajudar os clientes a se curar até de câncer. E isso incrível. é realidade, isso é realidade. Então, o mundo agora, Leda, ele vai ser um mundo muito mais voltado para o estudo da energética, das energias invisíveis, as energias que fazem os astros se movimentarem, fazem as suas mitocôndrias, dentro das suas células, se movimentarem, regula os seus cromossomos, o seu DNA, as energias. É um estudo maravilhoso. E é esperançoso também, né? Porque dá uma esperança na gente de que
A gente vai melhorar energeticamente. Melhorando energeticamente, a gente melhora também. Como pessoa, como ser humano, como para o bem, é voltada para o bem. Né? Uma boa energia leva você para viver melhor. Isso. Essa interação é muito importante, né? Muito, E dá muito. esperança na gente. A gente fica mais animado. Fala, oba! É Né? verdade, é verdade. Temos aqui uma possibilidade. É verdade. Ai, que bom conversar com você, viu? Vou chamar de você mesmo. Que Tá, bom conversar com você, que bom. Que energia boa. que eu que agradeço. Eu Mas agradeço. olha só, vamos conversar sobre a inveja no futuro. Tá bom. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá no link. Dia 15, né? E vai ser pela internet? Vai ser pelo YouTube? Vai ser online. por... Eu acho que as pessoas podem acessar o site da faculdade e tirar informações, É né? faculdade trifásica? Faculdade é assim, Faculdade. como é o site? FATRI, FATRI, Faculdade Trilógica, fatri.edu.br. fatri.edu.br. Você sabe, Leda, agora eu vou contar um pouco de garganta aqui. Conta. Você sabe, né? O MEC, o Ministério da Educação, eles são muito exigentes, né? E, de outro lado, eu tinha um pouco de dúvida se eles iam ter essa abertura para aceitar uma faculdade que ensinasse as coisas como a gente ensina, né? E eles aceitaram, Leda, e eles gostam, os avaliadores gostam muito, e eles deram para nós uma nota máxima na nossa faculdade lá, em Cambuquira. Você conhece Cambuquira, Leda? Eu conheço vagamente, assim, conheço bem o sul de Minas, até conheço um pouco. Você Mas só de passagem, nunca fiquei um tempo em Cambuquira. Cambuquira é a cidade onde está concentradas as águas mais energéticas do planeta. Olha. Nós estamos lá com a nossa faculdade presencial. E aqui em São Paulo a gente tem a sede da IAD, né? Faculdade à distância. Mas então, essas energias, né? Elas vão ficar, o estudo da energia vai ficar cada vez mais forte. Então, eu já contei meu papo, falei que a gente está recebendo muito apoio do MEC, eles estão reconhecendo bastante, nos dando boas avaliações, as melhores avaliações possíveis. E os nossos alunos também estão amando, porque a gente estuda essas coisas, né? Então, a gente procura trazer esse ânimo, essa esperança para todas as matérias que a gente tem nos nossos cursos. E o pessoal lá sai entendido de psicopatologia. E é bom, porque esse olhar é um olhar diferenciado, né, também. Você vai gerar pessoas com olhares diferenciados também. E você sabe, né? Você vai promover isso. Quem são os nossos maior número de alunos? Jovenzinhos, adolescentes como nós. É mesmo, olha que barato. Pessoal, a mulherada, Leda, está amando voltar para a escola, para a faculdade, ainda mais que pode estudar à distância, fazer cursos de pós-graduação, cursos livres, oficinas, graduação. Tem gente que está voltando a estudar, já estava aposentado há um tempo e agora está estudando e amando. Então, desculpe, eu sou mais velha que você, com certeza. Imagina. Mas, sim, mas não estamos tão distantes. Tem coisas que a gente ainda se lembra, né? Se lembra bem. E do nosso Brasil e do nosso mundo. E agora, nossa geração, assim, um pouco acima, um pouco abaixo, tem muita coisa bonita para resgatar. E eles estão se identificando com isso. E outra, eles estão saindo professores, viu? Para os outros, ajudando. Terapeutas. Eles se formam terapeutas sociais.
Então, eles se formam em psicoterapia, eles saem aptos para dirigir grupos, fazer aconselhamento, curar pessoas, curar um monte de gente, entendeu? Então, um dos cursos que a gente tem de graduação e vários de pós-graduação vão ensinar essas pessoas a serem healers, verdadeiros curadores mesmo. Que bom, né? Que bom. E que necessário. Muito bom, muito necessário. E aí você vai ficar super contente. Porque... Vou lá visitar esse site. É fatri.edu.br. Tá certo. Edu é de educação. Doutora Cláudia, oi. Muito obrigada, mas vamos reagendar isso daqui a um tempo sobre a inveja. Tá bom. Tá bom? Tá bom, tá bom. Um beijo. Tchau. Para você e para os nossos queridos que estão aí. Muito obrigada para todos. Tá. Obrigada. Tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.